Muito bem, meus irmãos, vamos passar assim a palavra. O título da nossa mensagem nesta noite é a justiça que excede a justiça dos homens. Convido-vos ao Evangelho de Mateus, capítulo 22. Nós vamos a partir do verso 15. Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 15, que diz: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostra-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta esfinge e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e deixando-o, se retiraram. Irmãos, este pequeno texto que nós vamos discorrer nesta noite, olha, ela é a pura realidade da vida dos homens. Os fariseus aqui, eles acabaram de ouvir a parábola das bodas, Mateus capítulo 22. Se vocês estão aqui do lado, é só para a gente ver isto. E quando o Senhor Jesus termina de discorrer sobre esta parábola, eles estão plenamente sabedores de que Jesus estava falando deles. Se a gente olhar o versículo 3 do capítulo 22, nós vamos encontrar assim: E enviou seus servos a clamar aos convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Ou seja, o Senhor Jesus agora acaba de proferir esta parábola para dizer: vocês recusaram o reino que estava proposto para vocês. É interessante, irmãos, porque versículos 5 e 6 diz assim: Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Quer dizer, isso daqui é o retrato daquilo que Israel fez com a preciosidade do cuidado de Deus. Esse reino que foi estabelecido era para eles. Então, quando o Senhor Jesus termina esta parábola, a gente encontra no nosso primeiro versículo, que é o 15, dizendo assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Esta foi a reação deles, quando o Senhor Jesus lança para eles que eles recusaram a graça de Deus. Entende? É isso que está acontecendo aqui. Irmãos, o que eu quero dizer é que quando nós somos pressionados de alguma maneira, quando as pessoas nos acusam de alguma maneira, o que a Bíblia chama de lançou em rosto sobre qualquer coisa da nossa vida,
imediatamente nós nos justificamos. Esse é o nosso assunto, sabe? Então o Senhor Jesus diz: olha, vocês eram aqueles que foram convidados para tomar conta. Vocês são o povo de Deus que foi escolhido, mas vocês rejeitaram. Então, na mesma hora, a intenção deles, se reuniram para tentar ajuntar e caçar alguma coisa para dizer contra Jesus. Você está me entendendo? É disso que nós estamos falando. Justificativas diante de uma pressão que nós sofremos. Eu tenho até uma história para contar para vocês. Esta mensagem ela era para terça-feira passada, e nós ficamos envolvidos com a nossa reunião, né? Acabou que não foi possível. Mas a história que eu tenho para vocês é assim: minha esposa me fez um questionamento, e eu não vou contar toda a história para vocês, mas é só para a gente saber o quanto essa mensagem ela me preocupou. Ela me fez um questionamento e eu achei melhor justificar. E isso, sabe, deu de encontro com esta mensagem. Mas nós vamos falar dos fariseus, e eu consigo fazer a mesma coisa que os fariseus. Entende, irmãos? O título da nossa mensagem: a justiça que excede a justiça dos homens, tem que ser maior. A nossa justiça tem que ser maior do que a justiça. Nós vamos terminar com Mateus 5:20, que o Senhor Jesus diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mas é típico do homem, quando você é encantoado, né, de uma maneira que a gente consiga entender. Mas vocês se lembram do nosso pai, do nosso papai, Adão? Quando come o fruto da árvore que não devia comer, e o Senhor Deus vem para requerer: como que você descobriu que você estava nu? Você por acaso comeu do fruto que eu disse que não era para comer? Mulher que... justificando. E o Senhor Deus então pergunta para a mulher: mas você desobedeceu? Serpente. Lembra da história, irmãos? Ela é muito... todo mundo conhece. Todo mundo conhece. A serpente. Israel, a nação de Israel foi duramente, eu diria, castigada ou repreendida, e sempre tinha uma justificativa dos seus erros. Os fariseus que nós estamos vendo aqui, inúmeras vezes, quando o Senhor Jesus lhes trazia uma correção, eles tinham uma justificativa para fazer. Como, por exemplo, aquela que eles diziam: mas nós temos por pai Abraão. Justificando. Então, a gente não aceita a repreensão. Eles não aceitaram a repreensão e justificaram. Não sei o que você tem justificado na sua vida, meu amado, você que está me ouvindo. Quais são as justificativas que você consegue estar sempre pronto para dizer não? Isso pode ser no servir a Deus, isso pode ser a sua casa, conforme a história que eu comecei a querer contar para você. Talvez você ficou curioso para saber. Não é bom saber. Mas justificativas, nós agimos sempre com justificativas. E é interessante por quê? Porque a palavra de Deus diz, aos Romanos capítulo 3, verso 10, não há um justo,
nenhum sequer. Ou seja, as nossas justificativas, elas não têm peso diante de Deus. Talvez você foi encantoado, né? Num canto e não tem para onde correr. Mas é porque isso... Não tem êxito diante de Deus as nossas justificativas. Entende? Não tem êxito diante de Deus as nossas justificativas. Então, a gente aprende a se defender justificando. Talvez você se lembre de alguma história na sua vida, talvez você se lembre de alguma história que aconteceu em que alguém imediatamente se justifica. Não há um justo, não há um sequer, por isso nossas justificativas não são aceitas diante de Deus. Interessante que isso nos faz lembrar de Jó. A Bíblia começa narrando, a palavra de Deus começa narrando que Jó era justo, temente a Deus e que se desviava do mal. E então, quando tudo aquilo que aconteceu na sua vida, e os amigos lhe acusam, e ele começa a justificar. E as justificativas dele parecem ser boas, e parecem ser verdadeiras, mas lá na frente, ou seja, no final da história, ele entende que não adianta se justificar diante de Deus. Nenhuma justificativa é cabível diante de Deus. A questão aqui, meus amados irmãos, vocês perceberam? Versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? A questão aqui é que eles pagavam tributos ao Império Romano, irmãos. Eles pagavam tributo ao Império Romano. E tudo isso já aconteceu, por quê? Porque eles foram desobedientes com Deus. É por isso que eles estão agora debaixo das mãos dos romanos. Consegue entender? Por causa de desobediência ao Senhor. Então, esse tributo que eles pagavam ao Império Romano, ou a César, era um peso para eles. Olha, imposto nunca foi fácil, viu? Não era diferente para eles. Talvez você diga: olha, mas rapaz, eu pago 10% do meu salário, 8%, não sei quanto que é. Não é assim? Eu compro um produto que vale 1.000 e vou pagar 2.000 por conta de tributos. Então, irmãos, imposto nunca foi fácil. E aí, irmãos, eles chegam para Jesus e dizem assim: olha, o Senhor é verdadeiro. Aqui, olha aqui. Versículo 16: sabemos que és verdadeiro, que o Senhor ensina o caminho de Deus, segundo a verdade. O Senhor não olha a aparência das pessoas. Ou seja, o Senhor sabe de tudo. O Senhor é o mestre. Não é? O Senhor é o mestre. Então, por favor, nos diga. Por favor, nos diga. Nós devemos pagar tributos a César? O Senhor Jesus, versículo 18, diz assim: Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, eles estão querendo justificar, mais uma vez. Eles eram os donos
Eles são os servos que foram chamados para tomar conta desta herança, para participar desta festa. Entendem? E a resposta do Senhor Jesus Cristo é: por que me experimentais, hipócritas? Irmãos, a nossa justificativa, toda hora que a gente justifica de alguma coisa, nós estamos agindo com hipocrisia. A gente não quer assumir a nossa culpa, então a gente age com hipocrisia. O Senhor Jesus já começou com essa questão. Hipocrisia o que vocês estão fazendo. O Senhor Jesus, em outras palavras, está dizendo assim: por quê? Por que tantos álibis? Por que tantas desculpas? Por que tantas justificativas? Sim, mais uma vez eles queriam se justificar. Eles estavam sendo esmagados pelos romanos, injustiçados. Então, por favor, fala, o que o senhor acha, Senhor? Está certo? E a resposta do Senhor Jesus Cristo: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dai, pois, a César o que é de César. Tem coisas nas nossas vidas, meus irmãos, que tem que ser assim. É isso que o Senhor Jesus está falando. Você não gosta de estar encobrindo o tributo? Não pode, irmãos. Ah, mas é muito caro, eu não posso declarar. Não, faça, porque é lei. É lei. As leis do nosso país nós precisamos cumprir. Dai a César o que é de César. Tem que ser assim, pois faça assim. Não vão contra a lei. É mais ou menos assim que o Senhor Jesus está falando para eles. Meus amados irmãos, nós precisamos trabalhar nesta vida, não é verdade? Você trabalha, não é muito? Nós precisamos trabalhar, pois trabalhe. Pois trabalhe. Nós precisamos correr, porque parece que o tempo não basta para a gente. Pois corre. Nós precisamos ajuntar, né? Ajuntar, porque nós temos os nossos filhos, nós temos os nossos problemas. Pois ajunte. Nós precisamos comer, porque sem comer não tem jeito. Pois coma. Nós precisamos estudar, talvez é isso que você fale. Pois estude. Pois estude. Nós precisamos dormir, porque nós perdemos muito sono, porque nós cansamos. Pois faça isto. Eu não sei quais são as tuas ocupações. Pois faça. Eu não sei quais são suas prioridades. Pois faça. Mas a colocação do Senhor Jesus Cristo é: dai a Deus o que é de Deus. Tá? Tem que fazer as outras coisas? Faça, pois faça. Mas dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? A nossa vida, irmãos, começa por aqui. Dai a vossa vida, dai a vossa saúde, dai a sua oferta. Dai a sua oferta, dai a sua juventude, a sua força, a sua sabedoria que Deus tem lhe dado, dê para Deus. É isso que o Senhor Jesus está falando para eles, essa é a lição. Esta é a lição, meus amados irmãos, que nós tiramos daqui. Pare de justificar diante de Deus. Dai a Deus o que é de Deus. O que a gente descobre, meus amados irmãos, é que não somente os fariseus, mas nós também estamos sempre prontos a nos justificar, principalmente diante de Deus. Porque nós não vamos fazer uma coisa, mas é porque não dá tempo.
Ah, porque não dá certo. Ah, porque... Consegue entender? Não conheço. Sempre justificando. E quando a gente justifica, nós fugimos das nossas responsabilidades, meus irmãos. Todas as vezes que a gente, mas eu não faço porque... nós fugimos das nossas particulares responsabilidades. O Senhor Jesus aqui está falando para eles, por quê? Porque eles estavam em débito com o Senhor. É por isso. Eles estavam em débito com o Senhor. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, irmãos, nós notamos a necessidade de nós agirmos não é assim? Já aconteceu com você? Talvez você ouve uma mensagem e fala, rapaz, essa mensagem foi para mim. Eu preciso mover a minha vida. Eu preciso fazer mais do que eu estou fazendo. Ou seja, a gente é tocado por isso, mas nós nos justificamos. Tudo bem com você, Cacilda? Hã? Mas calma um pouquinho. Isto. Irmãos, mais uma vez, quando nós justificamos, nós fugimos das nossas responsabilidades. A palavra, ela é poderosa e ela fala com a gente. E a gente sai daqui com o coração compungido. E nós vamos embora e aquilo acaba. Porque nós nos justificamos diante de Deus. Se você olhar o versículo 22, que é o que nós terminamos, diz assim, e eles ouvindo isto maravilharam-se. É o que nós estamos falando. Este conselho foi para mim. Só que a Bíblia continua dizendo, e deixando-o se retiraram. Entende? Entende o que está acontecendo? Se esconderam atrás. É muito boa a palavra que Jesus falou, mas nós vamos embora. Nos maravilhamos também com os ensinos do nosso Deus, mas nós nos justificamos. E quando a gente se justifica, meus irmãos, a palavra de Deus não opera em nossas vidas. Entende? Quando nós nos justificamos, a palavra de Deus não tem peso em nossas vidas. Ela não opera em nossas vidas. E o conselho de Cristo é: dai a Deus o que é de Deus. Tem que fazer. Esta pandemia que nós estamos vivendo esfriou a gente, irmãos, cada vez mais ainda. Não pode ir, porque se ir, pega. Frieza que vem no nosso coração, que está tomando conta da nossa vida. Isso já está no mundo, sabe? E nós ficamos frios, cada vez mais frios. Estávamos conversando agora há pouco ali. Não, mas nós voltamos culto, está tudo maravilhoso. Não está, nós não podemos pegar na mão, nós pegamos na mão com medo. Não, isso está ruim. Porque nós continuamos nos justificando. Nós somos de um tempo em que quando você via um porco morrer lá no vizinho, você já sabia, de tarde vem uma carninha de porco aqui para mim.
Eu não estou falando de parente, viu, irmãos? Eu estou falando de vizinhos, tá? Aí hoje vem. Não demorava muito, já vinha vindo lá um pro meio do pasto lá. É um pedacinho e tal. Hoje nós não queremos estar junto dos nossos irmãos. Nós não temos mais prazer nisto. E outra coisa, foi a conclusão que nós chegamos lá. Às vezes você pensa de ir e não sabe como que vai ser recebido. É na hora da novela, na hora de não sei o que, você vê, eu acho que esse negócio não vai compensar, viu? Esse é o estado, irmãos, que nós estamos. A palavra de Deus não opera em nossas vidas, porque nós estamos cheios de justificativas, lamentavelmente. O que nós precisamos saber é que o homem nunca vai ser justo. O homem nunca vai ser justo diante de Deus. Não adianta ele justificar, exceto por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aos Romanos, capítulo 5. Aos Romanos, capítulo 5, versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também um só ato de justiça da parte de Cristo veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Eu fiquei pensando nesta parte, irmãos. A Bíblia diz aos Romanos 3,10, não há um justo, não há um sequer. Mas eu gosto tanto dessa doutrina, a doutrina da justificação. Sabe que quer pegar uma pessoa injusta, sabe, e tornar ela justa por Cristo? É maravilhoso isto. Não tem um justo nenhum sequer, mas o dia que Deus olhar para mim, no grande dia, Ele vai me chamar de justo. Não pela minha justiça, não porque eu me justifiquei com as minhas palavras, mas porque eu fui justificado por Cristo. Então o homem nunca será justo, exceto por Jesus Cristo. E esta justificação, meus amados irmãos, por Cristo, muda a reação do homem. Quando nós somos justificados em Cristo, nós somos transformados. E o Senhor nosso Deus nos vê justos. Então este homem já não se justifica mais pelos seus atos, o que ele fez ou o que ele deixou de fazer. Esse homem que é justificado em Cristo, ele já não se justifica mais pelo que ele fez ou pelo que ele deixou de fazer, mas ele está sempre pronto a reconhecer as suas fraquezas. Foi isso que minha esposa disse: eu esperava que você não se justificasse. Mas esse homem que é justificado por Cristo, ele reconhece suas fraquezas, ele se arrepende e obedece, e não se justifica. Então, meus amados, que esta palavra nos fizesse ver que nós somos justos em Cristo, e não por nós mesmos. Todas as vezes que eu me justifico de alguma coisa, não está completo a obra de Deus em minha vida. E sendo justo em Cristo, nós nos tornamos
prontos para fazer a sua vontade. Então, o Senhor Jesus disse em Mateus 5:20: porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Percebe? Isso aqui é tudo. Isso daqui é o fim cabal da nossa mensagem. Se a gente agir como agiu o escriba e fariseu, isso não tem significado. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Mas quando a gente ouve com o coração quebrantado, com um coração que já foi justificado, então tem um peso em nossas vidas. Meus amados, é isto que eu gostaria de trazer para a gente nesta noite. Que a gente não se escondesse de trás dos nossos muitos álibis que nós temos, mas que a gente fosse sempre pronto, com o coração pronto, para ouvir, receber o conselho de Deus sobre nossas vidas e aceitá-lo. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.